Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube do The Autospot. O meu nome é Luís Vicente e hoje trago-vos a versão renovada do Volvo XC60 T6. Este motor T6, com cerca de 350 cavalos e capaz de debitar mais de 600 Nm de binário, permitem este Volvo XC60 catapultar-se do 0 ao 100 em cerca de 5,7 segundos e a uma velocidade máxima de 180 km por hora. E digam-me vocês, 350 cavalos e apenas 180 km por hora de velocidade máxima? Pois, estudos realizados pela Volvo ditam que 180 km por hora é a velocidade que nos permite, num acidente de viação, ter maior possibilidade de sobrevivência. E, portanto, se a Volvo, que tão bem respeita as regras de segurança, chega à conclusão que 180 km por hora permitem uma maior taxa de sobrevivência num acidente de viação, então a Volvo assim limita os seus automóveis. Em termos de suspensão, é marcadamente a atirar para uma paragem bastante confortável. E apesar de se notar que é um carro grande e que adorna um pouco em curva, é um carro que se conduz bem. Apenas a brecagem é que fica um pouco aquém daquilo que seria de esperar e, portanto, em inversões de marcha podem contar com algumas manobras para as conseguirem fazer por completo. Esta caixa Geartronic de 8 velocidades permite-nos circular em dois modos, o D, normal, e o modo B, em que eu circulo neste preciso momento, e que no fundo se trata de um modo que permite a maior regeneração das baterias e do motor elétrico, ou seja, uma maior eficiência energética e um maior retorno em termos de autonomia. Ou seja, quando eu me aproximo de uma curva eu não preciso de travar, basta-me apenas acelerar e temos uma regeneração de energia aumentada, ou seja, podemos circular em determinados momentos sem necessidade de travagem em aproximação a curvas, porque esta regeneração aumentada permite ao carro desacelerar de uma forma mais, enfim, expedita. E, portanto, acabamos por não utilizar o pé do travão, tal como me vou agora realizar uma curva e levantei o pé do travão e não vou precisar de travar. Obriga a alguma antecipação, não é como utilizar um pedal do travão tradicional, mas é apenas uma questão de habituação. Temos ainda 3 modos de circulação, além destes 2 da caixa de velocidades, e que são modos de circulação em termos de motor, ou seja, podemos circular no modo normal, no modo hybrid, ou podemos circular, por exemplo, podemos circular só a gasolina, guardando parte da nossa autonomia, que é um modo chamado Hold, guardando a nossa autonomia elétrica para a utilizarmos noutro momento, ou podemos optar por utilizar o motor como um gerador para carregar a bateria enquanto nós a utilizamos. Além disso, os modos de condução, temos o modo Pure, em que no fundo a utilização elétrica é privilegiada. Temos o modo Hybrid, que é o normal. Temos um modo All-Wheel Drive, ou seja, privilegiar a tração permanente às 4 rodas, e temos ainda um modo Off-Road, que só pode ser utilizado em velocidades mais reduzidas. Falando em termos estéticos, e apesar dos 8 anos de mercado que já leva este Volvo XC60, as alterações são bastante subtis, apenas aqui ao nível da grelha. O conjunto óptico mantém a assinatura em martelo de Thor que a Volvo mantém nos seus modelos, e os para-choques um pouco redesenhados. Sendo esta a versão Bright, temos alguns apontamentos em cromado. Na traseira, as alterações mantêm-se subtis, apenas com os para-choques redesenhados à semelhança da parte frontal. Temos aqui a alusão ao badge T6 do modelo, com aqui a alusão ao plug-in hybrid e à tração às 4 rodas. E temos cerca de 468 litros de bagageira, que são um pouco menos do que os 483 da versão mild hybrid. E temos este mecanismo de abertura da chapeleira, que tanto pode abrir assim como pode abrir desta forma, mas que é pouco prática de colocar na posição. Temos ainda aqui algum espaço aqui em baixo, para colocar alguns objetos,
e ainda aqui a zona da bateria. Temos também este adereço que é para colocar aqui quando a chapeleira não está nesta posição, só um segundo, e que podemos colocar naquela zona para podermos aceder aqui à nossa bateria e outros componentes mais técnicos, como o volante, em caso de necessário. Em matéria de sistemas de assistência à condução, o Volvo XC60, tal como qualquer outro Volvo, por razões de segurança, vem dotado de todos. Aviso de manutenção na faixa de rodagem, que pode ser aplicado de duas formas, ele intervir no volante ou apenas vibrar. Aviso sonoro de detecção de peões, e aliás temos também travagem. Um irritante aviso de tráfego cruzado, que atua por qualquer circunstância. Podem vir a passar carros ou pessoas longíssimo e o carro entende que tem que travar e, portanto, trava. E também o aviso de excesso de velocidade, que pode ser aplicado de duas formas, ou seja, pode ser aplicado diretamente no pedal, ou seja, o carro detecta que nós chegamos ao limite de velocidade e, portanto, amocha, e depois a pessoa dá-lhe mais um toque e o carro sai disparado, que é muito irritante, ou então os avisos sonoros, não é possível ser, ou seja, é possível desligá-lo através do volante, mas nunca permanentemente, à semelhança dos sistemas Start and Stop. No interior deste Volvo XC60, neste caso um exemplar da versão intermediária Plus, contamos com estes estofos em pele, que aliás vêm dotados de memórias e que têm, por exemplo, aqui este apoio para as pernas extensível e atuado de forma elétrica. Temos estes apliques em madeira e aqui ligeiras alterações ao nível da consola central, com o carregamento por indução a passar para aqui, ainda que não seja um carregador muito eficiente. Temos também desta versão Plus de série esta manete da caixa de guia eletrónico de 8 velocidades, que é em cristal retroiluminada. E depois temos, ao nível do sistema de infoentretenimento, ele ou seja, tem um grafismo relativamente simples, apesar de carecer de alguma habituação, a menos que estão demasiado escondidos. No entanto, só vem dotado de Android Auto e Apple CarPlay se fizermos a ligação com um fio. Não obstante, funciona como um tablet, ou seja, temos aqui a integração com o sistema Google, a navegação nativa é no fundo um Google Maps, mas que está instalado no carro, ou seja, mesmo com o telefone ausente do carro, nós conseguimos utilizar tanto o Waze como o Google Maps, fazendo login na nossa conta. Ele agora, por exemplo, decidiu voltar a ligar o motor. E ao nível do painel de instrumentos, ele é mais uma vez relativamente simples, diria pobre até, porque não temos outra opção senão ou tê-lo apagado ou ter o mapa com o GPS aqui no meio. Temos a indicação da velocidade, da posição da caixa, velocidade e um medidor de utilização da bateria e do motor a combustão. Além disso, temos um sistema de som Harman Kardon com 660 watts, que é bastante bom e transforma este habitáculo deste Volvo XC60 numa verdadeira sala de concertos. Temos ainda como opcionais teto panorâmico, câmaras 360 e o Pack Climate, que nos dá volante aquecido e bancos aquecidos. Temos ainda como opcional, também de um outro pack, o Head-Up Display, que apesar de simples, é bastante prático e dá bastante jeito de utilizar. Conseguimos ver a velocidade e o limite na via onde nós estamos a circular. Nos bancos traseiros, além de contarmos com estas redes para colocar objetos, contamos com este opcional, que é, no fundo, uns bancos para que a criançada possa vir aqui em cima e não precise daqueles bancos de plástico que são comprados no supermercado. Além disso, e para os tablets da mesma criançada, temos duas entradas USB-C e temos aqui colunas de ventilação aqui de lado. Em opcional, e porque temos aqui estes bancos, não podemos ter, com o Pack Climate, o opcional dos bancos aquecidos atrás. Contamos mais uma vez com a luminosidade do teto panorâmico
e que, aliás, rouba um pouco de espaço. Ainda assim, temos bastante espaço, eu tenho cerca de 1,77 m e a distância aos bancos da frente é muito grande, o que promove um ambiente bastante espaçoso e bastante liberto dentro deste Volvo XC60. Fica então por aqui este nosso contacto com o Volvo XC60 T6. Siga o The Autospot no Facebook, no Instagram e no YouTube e até à próxima!